a forma de não encaixe, de não pertencimento com que a gente está se colocando hoje, é justamente porque nós mudamos a forma de enxergar. E é uma forma de enxergar única, é uma forma de enxergar da capacidade que vocês têm. Então, assim, de coração, com todo amor, não duvidem dessa capacidade nunca, nunca. Tenham confiança, perseverança, persistam em vocês. Não entreguem o poder de vocês na mão de ninguém, tá? Eu e a Anne aqui, nós somos tão buscadoras quanto vocês. Nós estamos aqui fazendo esse papel tanto quanto vocês, com um cargo diferente de estar aqui, né, dando a cara a tapa de vira-lata, caramelo, né, aqui falando, mas a gente também busca, a gente também chora, a gente também se rasga, a gente também esperneia. Isso acontece nas nossas vidas, né? Trabalho de terapeuta 24 horas por dia, mas eu estou humana, né? Eu não sou aqui, vou me colocar, não, porque, olha, eu medito. Gente, eu medito todo dia, realmente eu medito. Mas isso daí também é treinamento. E a minha meditação, eu não vou. Tem dias que eu não fico 40, 30 minutos, não dá. Eu vou meditar 5 minutos, eu vou fechar meus olhinhos, eu vou fazer uma respiração. Mas isso é porque eu me amo, porque eu quero cuidar de mim. Então, é esse sentimento que vocês precisam deixar renascer, porque ele já existe em vocês. Ele está aqui. Então, é deixar aflorar isso para que vocês cuidem. E não é cuidar só do corpo energético, é cuidar do físico. O físico é muito importante também. O físico é a reverberação disso tudo aqui, ó, na densificação. Então, sim, a gente precisa cuidar do físico, a gente precisa se gostar, né? Isso não quer dizer seguir formatação lá de fora, mas é se aceitar e esbanjar e emanar a beleza que é você, dentro da tua frequência, dentro da tua forma de viver, e o outro vai sentir essa reverberação, porque frequência alta gera um eletromagnetismo muito maior. Então, por que aquela pessoa é tão atraente? Pelo magnetismo, pela frequência que ela está emanando, pelo que ela está colocando para você, né? Então, é sobre isso. Aí, o que a gente diz ali de fora, onde é que fica essa formatação? Começa a perder sentido. Começa a perder sentido para cada um que vai vivenciando e vai se descobrindo. E muitas das vezes isso está acontecendo de uma forma muito intensa com a gente, diante do mundo que ainda se apresenta lá fora com muitas dessas formatações. E que, para nós, muitas delas já caíram por terra. Ainda faltam algumas aí boas para a gente trabalhar, mas muitas já foram. Então, como a Anne falou, a gente não consome mais notícia, a gente já não vê, a gente já olha com outros olhos de observador, quando pega uma coisa, já olha, já vai lá, peraí, ao invés de vocês entrarem, façam esse exercício, olha a pintura de fora, dá uma olhada e fala assim, isso é distração. Eu vou jogar uma coisa para a Anne, que eu falei assim, dá para a gente puxar, projeto âncora, joguei, vai. Ela jogou e pulou fora, ó. Lembra que a gente falou, uma das coisas que a gente falou assim, até agora a gente pode fazer um resumo rápido aqui, tá? A gente está, sim, vivendo tempos de colheita, tempos de mudança, tempos de transição. Isso não acontece da noite para o dia, mas isso veio num crescendo ao longo das últimas décadas, né? Então, há quem fale que o processo de transição dura entre 300 anos, né? Até 300 anos pode durar. Então, talvez a gente tenha vivido algumas vidas vivendo transição. Só que a transição ela vai se afunilando até o momento em que realmente a coisa vai virar. Então, nesses momentos, fica tudo muito intenso. Fica tudo muito... né? Eu vou pegar depois, deixar para o final, um ganchinho das profecias que eu fui pegar aqui fiz uma pesquisa, enquanto a gente estava falando, de onde aparecem as profecias dos falsos profetas na Bíblia. Por que a gente traz a Bíblia? A Bíblia é o roteiro dos controladores globais, tá? Para deixar bem claro. Quem desenhou o jogo, né, quem estava dominando o tabuleiro até agora, ele tem um roteiro, e eles fazem questão de seguir o roteiro. Então, eles cumprem, eles vão checando, ó, isso que a gente previu, check, tá? E falsos profetas é um dos... Pensem quando aparece gente do nada,
Doneida, tá? Aparece gente, especialmente em rede social, que aí tem trocentos seguidores e todo mundo só fala naquilo. Acendam muitas luzes de alerta, coloquem muitas bandeiras ali, marcando que, aí tem. Desconfiem, tá? Sinta aqui. Mensagenzinhas, luzezinhas. É tudo muito edulcorado, muito lindo, muito luzinhas douradas, muitas imagens, muitas mensagens edificantes e jogando um monte de merda junto. Tá? Mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Eu tô dando só uma introdução. Projeto Âncora, talvez você tenha ouvido falar. Eu ouvi falar do Projeto Âncora num videozinho rápido que alguém colocou, acho que no Instagram, acho que 2 ou 3 semanas atrás, e depois eu vi que a Juliana Varão fez uma live enorme trazendo sobre isso, mas isso tinha vazado antes, tá? Veja, querida, de que se trata o Projeto Âncora? Supostamente, seria um projeto que foi identificado, o projeto em si é providências que estão sendo tomadas para salvar pessoas importantes, né, as pessoas muito importantes e criar condições para que elas se protejam. Então, a pseudo-história, vamos falar pseudo-história, ou a suposta história, conta que um cientista da NASA teria descoberto uma onda gravitacional oriunda de um choque de dois buracos negros. Isso existe? Existe. Existe esses 2 buracos negros e existe a onda gravitacional gerada por eles. E existem algumas evidências de que também existiam medidas sobre isso sendo feitas na NASA. Então, como toda a desinformação, como toda a campanha psicológica, ela se baseia em fatos em que alguma coisa de concreto existe. Outro ponto que é muito falado, a NASA é uma agência, faz parte do sistema de agências de segurança, disfarçada de agência científica, criada com a finalidade objetiva de esconder programas espaciais secretos, dando uma visibilidade a projetos espaciais abertos como sendo aquilo que os Estados Unidos está fazendo lá na corrida espacial que começou final da década de 50. Ponto. Tá? Mas a gente não pode esquecer que sim, existem coisas ali que não podem ser reveladas. Só que não quer dizer que tudo que passa pela NASA tenha coisas secretas, coisas escondidas e coisas que não sejam verdadeiras sempre, tá? Então, uma coisa não prova a outra, tá? Deixa bem claro, tá? Senão a gente vira paranoide também. Então, esse cientista teria descoberto que uma dessas ondulações, dessas ondas gravitacionais, atingiria a Terra exatamente no dia 12 de agosto de 2026, exatamente às 14 horas e 33 minutos, horário universal. Então, nós estamos aqui no -13, então para nós seria 3 horas menos, tá? E que, como consequência de ser atingido por essa onda gravitacional, por esse efeito desse ripple, né, dessa ondulação, a Terra ficaria sem gravidade por 7 segundos. A gente vai 7 segundos? Bom, de quanto é a força da gravidade? Quanto que é a força da gravidade? Pensa das aulas de física lá do ensino médio, né? Bom, 10 metros por segundo. Dá para subir 70 metros sem gravidade. Dá para acelerar para cima. Tá? É assim que vai acontecer? Não se sabe. Por que que isso é problema? Porque, na verdade, a gente não sabe exatamente como a gravidade funciona. Tá? Então, não existe uma partícula da gravidade como existe o fóton, como existe os gluons, como existe os muons. Não existe a partícula infinitesimal da gravidade, a gente não sabe como ela funciona. E a gravidade é uma força fraca, por incrível que pareça, tá? E então tem lá aquela história do Einstein explicando a relação da massa, que fala a deformidade no espaço-tempo, e usa um modelo bidimensional para explicar um negócio tridimensional, e todo mundo diz, nossa, que inteligente, como eu nunca tinha percebido isso antes. Não sei porque a gente está lá grudado no Sol até agora, mas isso é só um detalhe. Enfim, a gente não sabe como isso funciona, a gente não sabe como a gravidade é feita, a gente tem muitas dúvidas a respeito disso. E isso, obviamente, abre muito espaço para especulações e para que isso aconteça, histórias como essa apareçam, tá? Existe a versão B do projeto Âncora, que não seria uma onda gravitacional, que não seria um projeto, não seria como consequência de um evento natural, mas que seria, na verdade, consequência de ativações de eletroímãs extremamente potentes que serão ativados e que estariam fazendo testes para ver se isso conseguiria anular a gravidade, e sim, isso aí anularia a gravidade. Bom, com hora programada e por período programado.
para reduzir a população. Parece que seria esse o único objetivo. Eu, particularmente, estou achando que isso é só psyop. Tá? Começou a fervilhar demais, começou a virar hype, e aí essas coisas que viram hype muito subitamente eu desconfio. Tá? A princípio, isso foi descoberto, agora eu estou na dúvida se foi no final dos anos 90. Tá? Então já tem, acho que 96 ou 99, alguma coisa assim. Isso tem 20 e poucos anos de descoberta. O fato é que esse provável cientista que descobriu, ele publicou esses dados e o artigo foi retraído, né, foi retirado, dito como errado. A orientadora dele, com quem ele teria compartilhado os dados, também desapareceu. Essas pessoas, em tese, existiram, né? Então, assim, tem muita desinformação, muita nuvem de fumaça, muita cortina de fumaça, tá? E eu acho pouco provável que uma coisa assim aconteça, tá? Tá com dúvida? Dia 12 de agosto, às 14h33 UTC, 7 segundos, prepara para os 7 segundos mais leves da sua vida. Cuidado para não ser voando por aí feito um balão, feito padre do balão. Tá? Essa é a ideia. Não vamos jogar nem que sim, nem que não. Se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu diria que isso é pura fantasia para criar medo. Tá? Porque o que eles dizem? Milhões vão morrer quando isso acontecer. Porque eles criaram os bunkers só para os muito poderosos e o resto da população são as perdas, como é que dizem? Irreparáveis. Não, danos colaterais, né? Infelizmente, né? A população que se ligue, que se lixe, que se lasque, que se tudo. Então, assim, é isso que está permeando. Então, não vem como descobrimos algo secreto, vamos fazer algo para a gente se proteger, vamos pressionar o governo para trazer a verdade. Não, o negócio é assim, o mundo vai acabar. Né? Então, como traz essa coisa, o mundo vai acabar, vai todo mundo morrer, eu estou dizendo assim, senta lá, Cláudia, fica quieto. Né? Na dúvida, não sai de casa, fica em casa, né? Um lugar que tem um teto para ficar. Se cair, cai do teto e não cai de 70 metros, né? Cai de 3 metros de altura. Né? Fica em cima da cama, se cair, cai em cima da cama, ou vai ficar apertado pela cama, porque a cama vai flutuar também. Enfim, tá? Esse é um exemplo de como funcionam essas... É programação preditiva, né? Então, joga a ideia, deixa as pessoas se debatendo sobre o tema, mas, ao mesmo tempo, pergunta, de onde veio o consenso? De onde isso virou uma coisa importante? Quem está falando sobre isso? Tentativas de negação, a NASA se pronunciou dizendo que isso não existe. E para mim chama mais atenção a NASA ter que dizer que isso não existe do que ter um monte de gente falando que existe um projeto Anchor. E quando a NASA vem a público e diz, e coloca lá no site oficial, nós não temos conhecimento de nenhum projeto Âncora, não temos nenhuma informação sobre a ausência da gravidade. Isso deixa para mim, muito mais evidente que a gente está vendo operação psicológica. Vamos preencher o questionário? Se fosse uma coisa somente aleatória, a NASA ia olhar, olha os malucos lá, assim, né? Que é o que a gente faz quando as pessoas estão fazendo loucura, a gente vai lá bater palma para louco? Não, a gente só diz... A gente vai preencher o questionário. Gera medo? Sim. Gera ansiedade? Sim. Gera polêmica? Sim. Gera dúvida? Sim. É distração? Porque vamos lá. Se a gente está aqui, na premissa do trabalhinho, suando a camisa, somos consciências, somos seres eternos, essa questão do desviver já é uma tremenda de uma manipulação. Né? Então, quando a gente entra no medo do desviver, o que acontece? A gente já sabe, a pandaquimia mostrou isso. O medo do desviver gera trava. Né? Gera uma coisa absurda, gera pânico, gera ansiedade, gera um monte de coisas que não são nada positivas. Então, quando você joga alguma coisa desse gênero, as perguntinhas básicas, eu já me faço logo essas perguntas, é assim, peraí, o que isso daqui está gerando? Ninguém tem certeza de nada. É tudo especulação. Então, vamos lá? O que isso está gerando? Ansiedade, medo, desconfiança, dúvida. Tá bom, não. Já aperta o botãozinho assim, tchau. Porque eu posso desviver. Gente, mas olha o trabalho que a gente está fazendo aqui, pelo amorzinho do céuzinho. Qual o trabalhinho que a gente está fazendo aqui? A titia chora. Que não dá, sabe? Aquela coisa. Deixa isso. O que isso vai trazer de positivo para a vida? Que no dia 12 você tal, que na hora você tal, que você vai sair voando pelo...
tá lá, é quando? Agosto? Ah, olha só, até 12 lá... de agosto. Muita água vai rolar debaixo da pedra, que vai rolar em cima do morro. Melhor Então, conselho aqui, ó. cara... Tasca, vai lá. Então, tasca-lhe, sabe? Então, gente, desapega, sabe? Vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho. E se tem projeto âncora, se tem projeto barco, se tem projeto iate, se tem projeto lancha, e daí, sabe? Assim, você vai estar onde você tem que estar, você vai estar fazendo o que você se propôs, e é isso. Então, imagina se a gente for começar de novo a entrar. E olha a quantidade de narrativas que ainda vão surgir. Essa daí não foi a primeira, não vai ser a última, e vai começar. Aí gera o quê? Gera view, gera... Olha lá o que virou o 13 Atlas. Sem causar polêmica aqui. Mas vamos lá. Tem lá um negócio? Tem. Tanto que vocês viram que a gente se recusou a falar disso aqui. Procura a live. A gente foi falar nos membros, porque a gente foi para lá falar. Né? Demos as nossas percepções e considerações, até porque se a gente falasse aqui nessa plataformazinha, não ia dar. E tá aí, né? Independentemente de qualquer coisa. Mas serviu do quê? Porque vai acabar, porque vai arrastar, porque vai bater, porque vai aparecer, porque vai... Todo mundo ficou ali, em cima daquilo, consumindo. Quanto do seu dia você gastou consumindo notícias sobre o 13 Atlas? Qual a diferença que isso fez na sua vida? Mudança energética está acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Não, maravilhoso. A gente tem uma FIS 8.1 agora. A quantidade de gente canalizando o 13 Atlas e quem estava no 13 Atlas, ó, foi bom também, bom. Então, lembra dos falsos profetas, gente. Lembra dos falsos profetas. Nessas horas o silêncio fala mais do que 1 zilhão de palavras. É mais eloquente. O silêncio é mais eloquente. Eu prefiro aqui, ó. Prefiro não manifestar. Me inclua para dessa, prefiro não. Como é que é? Eu não quero gastar meu réu primário. Mas isso fecha também com o que a gente está falando aqui, né? Eu disse que eu ia trazer para vocês o que estava na Bíblia a respeito da previsão dos falsos profetas, né? Então, lá, a fala mais direta veio de próprio Jesus, segundo Mateus 24:11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E pouco depois, em 24:24, ele reforça: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os eleitos. Então, não é alguém que vem se opor ao que está, mas vem trazendo uma linguagem espiritual, trazendo carisma, autoridade, dizendo, olha só a verdade que vocês não estão vendo, tá? Depois, Paulo, em Timóteos, diz, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Só para deixar claro, do ponto de vista da igreja, nós representamos os falsos profetas, tá? Para muita gente, qualquer um que fala de coisas que não está dentro da teologia Sim. e da doutrina católica, já são falsos profetas. Tá? Isso aí. Bem isso. Pedro disse também, assim como houve falsos profetas entre o povo, também haverá falsos mestres entre vós. Então, esses erros vão ser trazidos de forma sutil, misturando verdade com engano. A gente chama isso mais modernamente de operação psicológica. Tá? No Apocalipse também vai dizer, né, que vai trazer os espíritos enganadores. Né, em Apocalipse 13, isso. O falso profeta sustenta o poder da besta, usa a linguagem religiosa e vai legitimizar sistemas de dominação. Tá? Ou seja, é óbvio que muitos vão se erguer para falar. Né? Qualquer um que canaliza hoje, e qualquer um que mantém uma boa conexão com o seu eu superior tem capacidade de canalizar. Não é um dom, né? É uma possibilidade. Só que eu canalizo meu superior para fazer mudanças na minha vida, para me melhorar, para me corrigir minha rota, né? Para fazer o trabalho interno. Não para trazer informações escatológicas de final de mundo e trazer guiança para todo mundo. Porque assim, tipo, gente, não me segue, eu também estou perdido, tá?
A gente está aqui trazendo palavra, falando, trazendo a nossa verdade, as nossas impressões, as nossas contribuições, as nossas interpretações do mundo em que a gente se move, mas a gente está no mesmo caminho que todos vocês. A gente não está guiando ninguém. A gente está lado a lado. Tá? A gente só é bocuda. A gente só fala. Mas a gente sabe tanto quanto vocês. A gente está buscando tanto quanto vocês. Tá? Então a gente não quer se colocar aqui na função de guru, na função de terapeuta que vai curar todo mundo, porque esse não é o nosso papel. O verdadeiro terapeuta tem como primeiro e principal paciente a si mesmo. Né? O terapeuta cuida de si, para que ele possa estar apto a cuidar de quem quer que seja. Tá? E isso é um trabalho muito sério. Então, quando eu boto só para fora, tá errado, já foge que é cilada, Bino. Então, dá uma boa conhecida, dá uma boa pesquisada. Tá? Sim. Pouco disso. Mas a gente faz questão de deixar isso muito claro. Tá? Sim. E sim, eu gosto de ouvir as profecias, eu gosto de ver. Eu gosto de comparar, eu gosto de ver o que reverbera nas diversas linhas. Eu sou a pessoa que eu vejo assisto as lives do Rodrigo Romo, mas eu também vejo profecia de cigana, vejo o pessoal botando carta, jogando tarô, adoro ver o pessoal botando tarô, vejo as live de pastor evangélico e vejo live de pessoal da Igreja Católica que fala de profecia. E eu vejo tudo, consumo tudo, sim. Não faço disso um vício. Mas, de vez em quando, eu dou aquela repassada para ver onde os pontos convergem. Porque todos os públicos vão receber as informações que precisam. Tá? E a gente consegue ver, muito engraçado que a gente consegue ver onde a mão está pesando. Onde a condução está sendo feita pelo medo. Onde a coisa está indo para meu Deus, vai acabar o mundo. Né? E às vezes é bem óbvio, inclusive. Bem óbvio. Sim. Então, não precisa viver 48 horas, né? Vocês não precisam fazer o que eu faço, porque eu trago para vocês, né? Talvez eu vou estar esse bocudo. É a facilitação da coisa, né? Essa parte da canalização, canalizar, né? Focar, direcionar. A canalização é onde a gente tira, a Ilúnia fala isso, e a gente sempre trouxe isso aqui para vocês. Todo mundo tem essa capacidade, todo mundo pode, nós fazemos. Alguns têm uma facilidade maior que outros, sim. E função, gente, é diferente de você olhar e você entender que cada um está numa função. Nós estamos terapeutas. Eu estou aqui, terapeuta, eu escolhi esse caminho, e é um caminho de vidas, mas isso não quer dizer verdade absoluta, isso não quer dizer guiança, isso quer dizer ajuda. Né? É o tal do serviço ao outro, que a gente se coloca para ajudar. Mas se você não quiser ser ajudado, não tem milagre, não tem fórmula mágica, não tem fazer acontecer se você não arregaçar as suas manguinhas e estiver apto a. Existe, sim, uma facilitação pelo lado de cá, como facilitadoras, inclusive a gente está atendendo com a agenda aberta. Existe como facilitadoras, né, esse trabalho a ser feito, mas é uma facilitação que a gente precisa também da colaboração de vocês, né? E da energia vital trabalhando como um todo, inclusive na aplicação para alívio de dores físicas e emocionais, como a gente trabalha também com a aplicação da energia vital, ok, mas isso é feito em conjunto. Não existe milagre, não existe fórmula mágica, não existe aquilo que a gente coloca assim de, vamos lá, só vai funcionar se for o fulano. Não existe fulano. O fulano que só vai funcionar é você. Só vai funcionar se for você. Não é sobre o outro, é sobre você. Então, é onde nós nos colocamos a serviço e é onde a gente desempenha esse papel com amor, com, eu digo, missão, e falo porque vem do coração mesmo, até rima, sabe? Intensamente isso, mas precisa, sim, do papel do outro. E aí é onde nós vamos para essa parte de canalização. Olhem, percebam, sintam, vejam, tirem as próprias conclusões. Dentro do que a gente traz, dentro do que qualquer outra pessoa traz. Acho que a maior mensagem
que a gente tem para dar para vocês não é novidade, e nós já trouxemos isso aqui tantas vezes. Olhem e percebam, e mais do que isso, sintam. Sintam. Fechem os olhos, ouçam. Olha que a voz sai e ela profere frequências. Então ali, ó, fecha os olhos. Aí, não, né, gente? Não dá nem para ouvir. Mas assim, a pessoa que está ali falando, sente aquilo. Sente. E deixa fluir. Vê se você sente como verdade. Vê se você sente como se aquilo ali estivesse dando aquele quentinho no teu coração, estivesse fazendo bem para você, ou te causa ansiedade, ou te causa uma certa insegurança, te causa medo. Prestem atenção com o coração. Está na hora da gente mudar esse foco de tanto do mental, e aqui, ó, focar na consciência com o coração, nesse trabalho conjunto, que aí a gente joga para a mente, né? Mudar esse foco. E aí é onde a gente vai começar a perceber, a nossa forma de percepção, ela é amplificada a partir do momento que você joga isso nessa bomba central, que comanda tudo. Isso não é ser mole. Então, esse acho que é o maior recado que a gente pode deixar para vocês no final dessa live, assim, falsos profetas sempre vão existir, informação sim, inverdade, para não dizer mentira, também, incoerência, manipulação, abuso, tudo. Isso tudo faz parte dessa 3Dzinha aqui, dessa miscelânea que a gente está inserido. Né? Mas como é que a gente lida com isso? E entender que ninguém aqui tem verdade absoluta, né? Tem o poder de salvar ninguém, e que a gente está aqui de passagem, e uma breve passagem. É muito rápido, muito rápido. Então, usufruam, aproveitem ao máximo, vivam mais do que nunca intensamente esses tempos. Hoje pedem para a gente viver o agora, o agora. Foquem aqui, ó, em vocês, no agora. Porque a gente fazendo isso, a gente ameniza a ansiedade, a preocupação, tanta coisa. A gente programou para ser 1h30, hoje já passamos 3 minutos e 11 segundos. Esse foi, gente. E foi, né? Foi. Gente, acho que a gente deu o recado, né? Entregamos para a nossa proposta. Isso, vamos todo mundo meditar. Sintam-se, coloca a mão aqui, ó. Sente aqui. Sente o corpo, sente a vibração. Sente aqui. Sente o próprio poder, sente a própria presença aqui. Sente o coração. Façam aqui. isso. Ó, façam isso. Sintam vocês aqui, ó. Sintam o coração, abracem-se. Aqui, ó. Esse carinho aqui, ó. Quem já fez um carinho? Aqui, ó. Dá um abraço. Dá um abraço em você. Faz esse carinho. Fala, eu me amo, eu me aceito. Eu agradeço por quem eu sou, por quem eu estou. Eu tenho confiança em mim. Eu sou capaz. E aqui, ó. Te aceita. É importante.